Fala, galera! Hoje é terça-feira, Abrindo o Jogo já está no ar com você, dia 9 de março. Aqui, você sabe, nós temos bate-papo, opinião, informação e, é claro, sempre tudo com muito bom humor. Destacando os times da capital mineira, o esporte como um todo. E aqui a gente vai começar hoje, então, trazendo para você um programa especial nessa terça-feira. Temos convidado especial neste bloco, ainda o primeiro. Vamos falar sobre categorias de base, em especial do Galo. O Atlético, que recentemente trocou o comando das categorias de base. Saiu Júnior Chávari e chegou Erasmo Damiani. E ele é nosso convidado. Daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo com ele aqui. Vamos falar também da preparação do Atlético para o final de semana. Teve a alteração no jogo, né, do Atlético, de local e de horário. Você vai saber aqui também. Fala do Cruzeiro, que se prepara para o jogo na Copa do Brasil. Aliás, Cruzeiro montando uma logística diferente, pensando no seu elenco, nos seus jogadores, comissão técnica, diante da pandemia que vivemos, né? E também do América, que teve o seu pedido atendido pela federação, não só do América, mas da Caldense também, porque jogam na semana que vem pela Copa do Brasil e tiveram um jogo antecipado no Campeonato Mineiro nesta quarta rodada. Isso tudo a gente vai destrinchar aqui para você nesta terça-feira. E eu quero você sempre participando com a gente do programa. Mande para cá a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 319-9642-8473. 319-9642-8473. Temos as redes sociais, Twitter e Instagram, @Abrindo o Jogo. No Twitter, sempre a enquete do dia. No Instagram, aqui tudo sobre o nosso programa. E vem promoção aí, hein? Fique ligado que é promoção top para você no Instagram. Então, você que não segue ainda, comece a seguir. A gente vai postar lá a promoção no Instagram. Legal, muito legal para você, tá bom? Bom, tudo isso aparece aqui embaixo para você, nossas redes sociais, na reguinha. Você acompanha o programa não só pela TV Horizonte, canal 30.1 HD TV aberta, mas também pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Mais fácil ainda se você baixar no seu smartphone ou no seu tablet o aplicativo Rede Catedral. De forma gratuita, você assiste ao programa todos os dias aqui, de 1 da tarde às 2, com reprise às 11 da noite. Então vamos então apresentar aqui inicialmente nosso convidado especial, Erasmo Damiani, gerente das categorias de base do Atlético. Primeiramente, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite em bater um papo conosco aqui no Abrindo o Jogo. Erasmo, um abraço. Obrigado, Paulo. É um prazer estar falando com vocês e sempre à disposição quando se fala sobre categorias de base. Agradecer aqui também a assessoria do Atlético, na pessoa do Fabrício, que sempre nos ajuda aqui também em trazer esses convidados para brilhantar ainda mais o nosso programa. Fábio Vital, tá lá, ó, na redação da Rádio Inconfidência. A M880 já apresentou hoje o Primeiras Esportivas, lá às 11 horas da manhã, e agora está ao vivo com a gente. Fábio, um abraço para você, boa tarde. Abraço, Azeredo, nosso convidado de hoje, Erasmo Damiani, Thiago Fernandes, direto de São Paulo. Que honra, hein? Thiago Fernandes de volta à TV Horizonte. Pois é, Paulo, e muito assunto importante hoje. Tem Copa do Brasil começando, o Cruzeiro na quinta-feira, o Atlético em vias de acerto com o Gemerson e o América ainda, para muita gente, parado no mercado ainda, sem anunciar tantos nomes oficialmente. Muita coisa hoje para a gente conversar. O Vital já antecipou, ele fala direto da capital paulista, da terra da garoa. É o nosso Thiago Fernandes, nosso companheiro, recentemente estava aqui no UOL de BH, mas é aquela coisa, o rapaz está famoso, cheio de dinheiro no bolso, foi então para o UOL de São Paulo, contratado pela turma de São Paulo, mas não deixa de participar aqui. Ele não esquece dos amigos pobres, isso é legal, viu, no coração do Thiago. Um abraço, Thiago, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Fábio, boa tarde, Erasmo. É um prazer participar novamente. E, Paulinho, eu vou deixar você falar bastante sobre isso, porque vai que pega, né? Quando as pessoas falam muito, acaba pegando, eu fico rico, quem sabe. Eu acho que o amigo pobre aqui, no caso, sou eu. Um abraço, tá certo. Amigo. Todos nós estamos ricos em saúde, graças a Deus. Em tempos de pandemia, isso é importantíssimo, né? A gente sabe que, brincadeiras à parte, né? Muita coisa sendo triste aí no nosso país acontecendo, mas graças a Deus estamos aqui com saúde para bater um papo, então, com o Erasmo Damiani. Ele chegou no Galo em fevereiro deste ano, como eu disse, após a saída do Júnior Chávari, que hoje, inclusive, já está na equipe profissional do Bahia. Então, assumiu aí um outro posto na carreira, agora deixando as categorias de base e passando ao profissional do Bahia.
Eu já abriria aqui, já dei boas-vindas a você, Erasmo. Eu abriria o seguinte: você chega com uma responsabilidade muito grande pelo fato do trabalho feito pelo Chávari, colhendo frutos no final do ano. Atlético campeão brasileiro da Sub-20, mas em outras categorias o Galo também chegou a disputar as principais competições. E um trabalho que, nesse momento de campeonato mineiro, onde a base tem sido aproveitada, tem sido muito elogiado. Então, assim, a responsabilidade aumenta, né, Damiani? Paulo, independente, né? Quando você chega em qualquer clube, você sempre chega com uma responsabilidade a ter que assumir a pessoa que estava. Faz parte do nosso trabalho, né? Nós analisarmos aí nesse período agora da minha chegada do que vinha dando certo e nós damos continuidade no que vinha dando certo e melhorar algumas coisas que às vezes não é só da pessoa que estava aqui, mas algumas coisas que o clube às vezes ele tem internamente que você, com ideias diferentes, você tenta melhorar. Agora é dar prosseguimento ao que vinha sendo feito. Eu sempre falo, né? Nós temos que ser o facilitador para que as coisas aconteçam normalmente dentro do clube. Ô, Damiano, eu vou deixar com que o Fábio Vital e o Thiago Fernandes participem aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta só, antes deles aqui, que é o seguinte. Eu brinquei aqui, disse que a responsabilidade aumenta e tudo mais, pelo trabalho feito pelo Chávari, mas principalmente eu queria que você falasse sobre filosofia de trabalho, porque o Atlético mudou nos últimos anos essa filosofia na base. Passou-se a investir em jogadores, isso foi feito antes também pelo Chávari no Grêmio, por exemplo, né? Então, passou-se a investir em jogadores que estariam, entre aspas, mais prontos para que colhessem frutos mais rápido. Você, que também tem um trabalho de base muito elogiado por todos, a gente conversou com companheiros do Internacional, por exemplo, que colheu frutos também, é bom que se diga, no Campeonato Brasileiro, do trabalho que você também participou lá no Internacional. Você gosta desse tipo de modelo de trabalho, em que você não traz o jogador, não trabalha ele tanto lá de trás e vem crescendo com ele nas categorias, né, ano após ano? Ou você também é adepto de trazer já esse jogador pronto e aperfeiçoar alguma coisa para que ele seja aproveitado ainda mais rápido em cima, no time de cima? Bem, Paulo, eu gosto da filosofia um pouco de você trabalhar, ter mais tempo para trabalhar. Agora, claro que dentro do processo você tem que analisar, às vezes, aqueles jogadores que estão aparecendo no mercado, de uma oportunidade de você trazer para cá. Eu acho que você tem que ter o equilíbrio nesse processo. Não só trazer jogadores prontos, também como só não você buscar aqueles jogadores lá embaixo para uma formação. Agora, no primeiro momento, você sempre olha, né? Se eu pensar no resultado, eu vou sempre querer pegar um jogador semi-pronto. Ele me chega no resultado final mais rápido. Mas quando eu penso numa questão de uma filosofia, de você implantar uma filosofia do clube, quanto o jogador mais novo, mais tempo dentro do clube, é mais fácil de você trabalhar isso. Agora, isso é sempre um cenário do clube que você está trabalhando, da nova metodologia, do que o clube pensa, do que ele vai trabalhar. Então, você tem que ter esse equilíbrio de ter os jogadores daqui a pouco semi-prontos que o mercado oferece para você trazer e aqueles jogadores na formação, você iniciar, você começar o trabalho do processo mais cedo, de uma procura, você tem menos concorrência nessa procura, você consegue trazer um atleta para dentro do clube com um percentual maior, sem ter uma opção de compra, como você às vezes está um jogador semi-pronto, às vezes emprestado. Então, eu volto a falar, eu acho que o equilíbrio é fundamental para que esse processo continue. Mas eu gosto muito da formação, de você ter um trabalho mais a longo prazo, desse jogador lá na frente ele te render um fruto maior. Vital? Damiani é um grande profissional dessa área, tem experiência de seleção brasileira, foi campeão olímpico com o país, né, um título inédito até então para a gente, e passou por grandes clubes. Mas a pergunta minha é muito ligada à formação de atletas. O Atlético, Damiani, talvez nem todos saibam, mas mantém lá uma estrutura muito grande, dezenas de garotos, um hotel muito bem equipado, grandes profissionais. Por que é tão difícil, Damiani, mesmo com toda a estrutura, com toda a qualidade técnica, revelar jogadores? Bem, Fábio, eu acho que às vezes o que acontece, né? Ainda há pouco até o Thiago estava falando sobre a política nacional, né? Antes de nós entrarmos no programa, o futebol ele acompanha muito a política nacional
na esfera nacional, estadual e municipal. Ou seja, nós não temos um plano. Às vezes o clube ele não tem uma política do clube. Às vezes é a política do presidente, é de quem está entrando. Então, às vezes tem clubes que ele tem toda uma estrutura, toda uma condição, mas naquele momento o presidente que está entrando, o diretor de futebol, o executivo do futebol profissional, ele está mais preocupado com a equipe profissional do que daqui a pouco com a base. Então isso, infelizmente, são poucos clubes no Brasil que têm essa política já adotada de presidente para presidente, que é a política do clube. Então, o Atlético, eu acho que ele tem que, a partir desse momento, entrar numa política que é do clube. Né? E a partir do momento que você entrar nessa política de uma formação de cima para baixo, que o profissional vai também utilizar os jogadores da base, fica mais fácil para você trabalhar, fica mais fácil para você produzir. Está aí o Atlético. O Atlético tem vários jogadores que poderão, num período curto de espaço de tempo, aí daqui a pouco está já fazendo parte do profissional. Mas se não tiver essa política adotada, de cima, ela esbarra. Você produz aqui embaixo, mas chega lá em cima e ela esbarra. Né? Então, às vezes, tem muitos lugares o treinador tem muita força, né? Daqui a pouco de um veto de olhar. Tem treinador que vai trabalhar num clube que ele não olha tanto para as categorias de base como outros. Então, né, quando você tem essa política já adotada pelo clube, normatizado de cima para baixo, fica muito mais fácil. E com a estrutura que o Atlético tem, a partir do momento que essa estrutura for bem organizada, bem direcionada de cima para baixo, vai colher frutos sim num espaço aí, com espaço curto, médio prazo, de você colher frutos para o clube. Thiago? Damiani, é um prazer falar contigo. E em cima da sua última resposta, principalmente, primeiro, qual que é o maior desafio que você enxerga no Atlético hoje em termos de trabalho na categoria de base? E segundo, se você já pode contar para a gente um pouco dos nomes que podem ser aproveitados em breve no elenco profissional. Eu vou primeiro responder dos nomes, né? Eu não gosto de passar nomes porque às vezes se cria uma expectativa. Hoje há uma ansiedade muito grande do entorno do atleta. Então, se você coloca nomes, você dá nomes, e daqui a pouco esse atleta não chega lá, fica mais difícil. Mas eu acho que o Atlético tem sim, nesse processo, alguns jogadores interessantes nas suas categorias sub-17, jogadores com um potencial enorme também de estarem, por isso, num período de médio prazo, está vestindo a camisa da equipe profissional. Então, eu não gostaria de dar nomes, Thiago, até para não criar uma expectativa. Quanto ao desafio, eu acho que o desafio é você colocar o maior número de atletas no profissional, você trabalhar em conjunto com o profissional dar essa condição. O Atlético tem tem um centro de treinamento de excelência, né? Ele precisa ser adequado de algumas coisas que, com o passar do tempo, ele precisa ser melhorado. Né? Tem um grupo de trabalho interessante, forte, em alguns setores com profissionais de alto gabarito. Então, fica mais fácil para você desenvolver esse trabalho. E o desafio final é nós colocarmos o maior número de atletas na equipe principal. Não gosto de quantificar e não gosto de quantificar porque você não cria uma expectativa. E também não gosto de colocar assim, daqui até o final do ano nós vamos ter 5, 6 jogadores no profissional. Mas nós vamos trabalhar para que no final do ano nós tenhamos mais jogadores sendo aproveitados. Né? É um momento que ainda nós vivemos numa insegurança, nós não sabemos como é que vai ser o futuro ainda do país nessa questão da pandemia. Então, um campeonato acontecendo, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e estadual, vai ter algum momento que a equipe principal, profissional do Galo, vai precisar de ter atletas da base para suprir a lacuna dessas competições. E sem contar o Covid, que esse vírus que está aí, nós não sabemos, hoje já tem uma nova cepa, então
a reinfecção já está voltando, alguns estão sendo reinfectados, então nós temos esse problema que também assola ao futebol, e às vezes você pode ter jogadores da equipe principal que daqui a pouco vão estar afastados pela Covid, por lesões, por cartões, enfim. Então nós temos que estar preparados, a base tem que estar preparada para, no momento que o profissional solicitar, esses atletas estarem ali prontos para suprir a ausência do profissional. Ô, Damiani, a gente está com o tempo um pouquinho estourado, mas eu queria que você desse uma última resposta aqui para a gente em relação ao time de transição. Foi também um trabalho adotado pela diretoria anterior, né, pela direção anterior. Esse time está mantido, o Atlético vai manter esse time de transição de forma ativa e você vê isso como uma ferramenta interessante para fazer essa transição da base profissional? Bem, a transição ela será feita pela equipe sub-20, né? E vai acompanhar o profissional, o espelho, quando falo espelho, vão treinar no mesmo horário, então se o profissional precisar de algum atleta da categoria, vai ser chamado, né? Ela vai ter um pouco uma diferença do que acontecia antes com essa transição, que na verdade o sparring, né, os jogadores só treinavam lá, jogavam pouco, então nós estamos invertendo esse processo de que nessa idade o atleta precisa treinar e jogar, né? Não só treinar ou às vezes na questão como estava aqui. Então nós vamos aliar as competições a nível nacional, que a CBF hoje oferece para a categoria muita competição oficial interessante, e na hora que o profissional necessitar, esse atleta está pronto, porque ele já vem jogando também nas categorias de base em competições de alto nível. Então nós vamos fazer essa transição na categoria sub-20, acompanhando sempre o treinamento da principal. Maravilha, Damiani. Quero agradecer a sua participação conosco aqui, né, no nosso Abrindo o Jogo. Desejar a você sucesso nesse trabalho frente ao Atlético e que possamos aqui, da próxima vez, quem sabe, já falar de um título, de um jogador revelado aí, que é o torcedor mais gosta. Na verdade, o título na base ele é bem-vindo. Mas o torcedor gosta mesmo quando pega aquele jogador revelado e futuramente é vendido por muitos milhões. É isso que o torcedor gosta, porque assim o time também, a gente vê exemplos aí do Flamengo e do Palmeiras esse ano, né? Que colheram frutos muito bem colhidos aí da base. Então o Atlético tem que fazer esse trabalho aí também. Espero que a direção esteja de acordo e também em sintonia, como você disse aí, com vocês da base, tá bom? Tá bom, Paulo. Eu agradeço, né? Paulo, Fábio, Thiago, estou sempre à disposição. Falar da base é sempre prazeroso. Tá certo. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais Abrindo o Jogo para você.